Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia comigo, Fernanda Hernandes. E hoje nós vamos falar sobre beijo sapo para ele virar príncipe. Ai, 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 quantas vezes isso pode acontecer ou já aconteceu na tua vida? Tá começando agora a melhor notícia para você que me acompanha aqui pela Rádio Gospel FM para todo o Brasil e também aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Para você que quiser continuar nos acompanhando e recebendo mais conteúdos como esse, só se inscrever no meu canal Fernanda Hernandes Oficial, ativar as notificações e compartilhar com quem você também quer dividir essa mensagem. Hoje eu quero dividir com vocês um dado que me deixou muito curiosa e me levou a pensar sobre diversos conceitos importantes. De acordo com a pesquisa do IBGE, 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. Vamos parar para pensar. Se eu tive todo esforço para me casar, ter uma cerimônia, diante da minha família, das pessoas que eu amo, assumir esse compromisso, claro que não foi para divorciar. Ainda assim, 1 em cada 3 casamentos hoje estão terminando em divórcio. Isso me intrigou. Por que isso está acontecendo? Por que o sonho do casamento, da família, não está se realizando dentro das casas quando eu sei que Deus tem para cada um de nós a bênção da família? E os 10 principais motivos que levam à dissolução no casamento, segundo os especialistas, são... Vou ler para você abrir aí a tua antena, ficar atento sobre isso. Primeiro, prioridades diferentes. Muitas causas de divórcio é porque o casal passa a ter cada um prioridades e expectativas diferentes, quer dizer, enquanto um está querendo ir para o sul, o outro quer ir para o norte e acaba criando conflito. O segundo motivo, muito triste, são os vícios, o vício do jogo, da pornografia, o vício do alcoolismo. Isso na convivência muitas vezes se torna insustentável. O terceiro motivo listado nessa pesquisa, pasmem, é o tédio, a falta de novidade. O quarto, olha só que preocupante para você que é casado, falta de relação sexual, falta de intimidade no casal. Esse é um fator também preocupante. Em quinto lugar, e aí eu acho que faz muita diferença, é a falta de diálogo, que esses casais que participaram da pesquisa foram alegando os motivos dessa separação. Em sexto lugar, isso também pesa demais, são as dificuldades financeiras. Quando, a dívida entra pela porta, o amor pula pela janela, é o que dizem por aí, Vamos entender um pouco mais sobre isso. Em sétimo lugar, a falta de liberdade, quer dizer, não respeitar a individualidade do outro. Em oitavo lugar, ao contrário do que você imaginava, vem a infidelidade. Em nono lugar, o estresse da criação dos filhos. E em décimo, interferências externas. Aquela sogra que interfere, aquela cunhada que interfere, aquele pai que interfere demais. O que a gente precisa entender é que ninguém é descartável, muito menos substituível numa relação de amor. Tudo bem, o planeta hoje está superpopulado, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas nenhuma pessoa é igual à outra. O ser humano continua sendo essa criatura única e maravilhosa que a gente não pode em nenhum momento sequer pensar, mas tem muita gente no mundo, Deixa o barco andar, deixa a carruagem seguir, não é por aí. Quando a gente está falando de relacionamento, nada fica no automático. Talvez, quando você me ouviu, você pense, tá ótimo, tudo isso até que eu sabia, eu quero saber um pouco mais, eu quero saber algo novo sobre isso. O que acontece? Os relacionamentos, eles vão se deteriorando quando você passa a tratar o outro como um objeto. Como se você simplesmente, esse objeto está ficando velho, esse objeto está ficando defeituoso, esse objeto está com mau funcionamento, então eu descarto.
Eu procuro um objeto novo que tenha novas funções, que me dê mais prazer, que seja mais fácil para mim. Como se as pessoas nos relacionamentos servissem apenas para atender às suas necessidades, para suprir as suas carências, e não uma aliança verdadeira, onde existe uma troca. E aí, ao invés de você, poxa, detectei, eu estou com uma crise, eu estou enfrentando uma crise, se é o que você está enfrentando agora. Eu estou passando por uma dificuldade financeira. Um desses motivos que a gente listou aqui, as nossas prioridades, elas estão conflitantes, elas não estão congruentes, elas estão conflitando no seu grau de importância. Ao invés de você parar e fazer a pergunta e falar Deus, porque o princípio da aliança é a Trindade. Deus uniu o homem, a mulher e Deus. E o cordão de 3 dobras, ele não se desfaz. Por que ele não se desfaz? Porque não é apenas o teu desejo de que esse casamento dê certo, o desejo do seu marido de que ele dê certo. Acima de tudo, toda família tem a bênção de Deus. Entenda isso no teu espírito. Deus que inventou a família, Deus que criou a família é um projeto de Deus. E Deus, na sua perfeição, olhando para toda a complexidade da grandiosidade de Deus, ele não ia criar um projeto falido e te colocar dentro desse projeto para que você fosse infeliz, de maneira alguma. Então, o Criador da família, ele tem o caminho para que você seja verdadeiramente feliz na sua família, mas feliz por inteiro. Ter a bênção da família, e eu posso te falar, tenho 20 anos de casado, isso não é só um discurso. Por muitos anos eu falava, gente, não é possível que isso aqui dá certo, não é? Não é possível que existe alegria plena dentro de um relacionamento. Mas o meu amadurecimento, a minha transformação, junto com o do meu esposo, o nosso desejo de acertar, de continuar juntos, foi nos transformando 2 em uma só carne. E sim, hoje nós alcançamos uma felicidade plena, uma felicidade verdadeira. Todas as famílias têm as suas características, não existe família perfeita, mas na minha aliança, hoje eu encontrei o meu lugar de felicidade. E é isso que você precisa entender. Hoje eu quero te dizer, te provar, que quando há amor, existe sim transformação. E eu vou usar para vocês um exemplo muito forte para mim, que eu sempre falo sobre ele, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Paulo, ele era Saulo, um homem sanguinário, um homem assassino, que a própria Bíblia o descreve como uma pessoa que respirava ameaças e morte. Ele era um perseguidor de cristãos. O que é isso? Ele não podia ouvir a palavra crente evangélico, que ele odiava. Nos dias de hoje, que Paulo seria? Paulo seria um terrorista, tá? Ele seria uma pessoa que simplesmente não respeita a religião do outro e por causa da diferença de religião, ele se vale da religião para matar. Esse era Paulo, Saulo. Mas em Atos 9, nós vemos, para mim, um dos processos mais lindos de conversão. Por isso que quando você ouvir uma pessoa falar assim, putz, eu fui para a igreja, eu me converti. A conversão é a transformação que ela nunca mais volta ao seu estado anterior. Não tem como, eu sempre uso para vocês o exemplo do grão de pipoca. Não tem como a pipoca, o grão do milho, depois que se transforma em pipoca, voltar à sua condição anterior, de ser de novo um grão de milho. Ele simplesmente se converteu verdadeiramente, se transformou verdadeiramente. Mas eu conheço algumas pessoas que se dizem convertidas e que voltam, então a conversão não foi verdadeira. Porque quando a conversão é genuína, quando a conversão é verdadeira,
não tem mais como você voltar ao seu estado anterior, simplesmente você se transformou. Então, a conversão de Paulo foi esse processo que aconteceu quando? Depois que ele teve um encontro com Jesus. Depois daquele dia, ele caiu do cavalo, ele viu uma forte luz, ele nunca mais foi o mesmo. Mas você pode estar me perguntando, tá bom, Fê, mas aonde que entra o amor e o meu casamento nisso? O seu amor e o seu casamento entra em 1 João 3,16, que diz assim: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por amor a nós. O que é isso? Quando existe a transformação através do amor genuíno com Deus, eu também passo a transformar a minha aliança. Paulo, depois que ele passou por essa experiência, ele passou por um processo de transformação tão intenso que até o nome dele foi mudado. Ele não era mais Saulo, ele se tornou Paulo. Quem foi Paulo? Um dos principais apóstolos da Bíblia que não andou com Jesus Cristo. Paulo não foi um dos 12 que teve o privilégio de conviver com Jesus. Paulo foi chamado apóstolo de Jesus Cristo após a morte e ressurreição de Jesus, através dessa experiência de transformação. Todas as vezes que eu passo pelo meu processo de transformação, eu deixo o meu passado, aquilo que nós chamamos de velho homem, e passo a ser apóstolo de Jesus Cristo e passo a ser aquele que leva as boas novas do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi tão transformado que quando ele estava lá diante do rei Agripa, porque Paulo era um homem extremamente culto, Paulo era um cidadão romano, Paulo era uma pessoa muito intelectualizada, inclusive para a época, e você vê isso refletido nos textos dele até hoje, que são de grande sabedoria. Vamos contextualizar a época que ele vivia, que era de pouquíssima informação, conhecimento baixíssimo. Para você ter uma ideia, naquela época contemporânea de Paulo, as pessoas acreditavam que se estavam com alguma doença, que se cortassem os pulsos, elas poderiam curar dessa doença. Esse era o ambiente intelectual que Paulo convivia com pessoas iletradas, com pessoas que, imagina, saber ler e escrever era para pouquíssimas pessoas. E ele, em toda essa sabedoria, quando ele esteve lá diante do rei Agripa, carregando toda essa intelectualidade que o fazia uma pessoa muito respeitada na sociedade e até dava a ele a liberdade, inclusive de ser um terrorista, de matar os outros, porque as pessoas validavam a atitude que Paulo tinha. Diante do rei Agripa, ele falou: eu preciso te falar daquilo que eu estou vivendo. Eu preciso te falar da minha transformação. E ele foi tão verdadeiro, contando o processo de transformação dele, que o rei Agripa falou: olha, Paulo, para, porque eu estou quase também me convertendo. O que é isso? Paulo, de um perseguidor, ele se transformou um seguidor de Jesus Cristo. E a transformação dele foi tão impactante que, apesar dele não ter sido casado, ele descreveu o amor verdadeiro como ninguém. Paulo foi aquele assassino que escreveu em 1 Coríntios 13, um dos textos mais lindos que a Bíblia relata sobre o amor. Ele relatou ali que o amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor tudo crê, suporta, o amor não se age inconvenientemente, mas ele vive na verdade. O amor é mais forte do que a morte. E quando Paulo fala essa frase, você entende por que ele foi transformado. Paulo conhecia o poder da morte e ele sabia muito bem que ele poderia produzir através das milhares de pessoas que ele tirou a vida com as mãos dele, inclusive Estevão, que era um apóstolo de Jesus Cristo, que ele matou, apedrejado. E aí ele entende, na transformação dele, que o amor, ele é muito mais forte do que a morte. E quando a gente olha para uma aliança de casamento, nós precisamos entender
princípios espirituais profundos. Quando você fala de uma aliança em que existe o esposo, a esposa e essa união, nós precisamos entender a essência do verdadeiro amor que une duas pessoas. E o amor não descarta o outro, o amor não trai, o amor não engana, o amor, ele não se ensoberbece, o amor não anda pelos seus próprios interesses, mas ele vive pela verdade, a verdade desse relacionamento. Vai ter dias que talvez a tua esposa seja uma chata, tá te enchendo a paciência, ok. Vai ter dias também que você vai estar uma pessoa intolerável, mas o que vai fazer com que um tolere a diferença no outro, com que um suporte ao outro nesse momento fraco? A aliança de amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. O que é estar vinculado na perfeição através do amor? Não é procurar no meu companheiro um padrão perfeito. Você precisa fazer o jantar perfeito, você precisa arrumar a cama perfeita, você precisa me atender perfeitamente. Não é isso. Aprimoramento, nós precisamos aprimorar todos os dias. Mas você fez essa jantinha? Talvez ela foi o arroz com feijão mais simples do mundo, mas ela foi feita com tanto amor, que é a melhor refeição que eu poderia comer hoje. Nem num palácio eu seria tão feliz quanto o amor que vem carregado nessa sua atitude de se doar para mim. Por isso que a aliança, ela vai se deteriorando quando a gente abandona a prática do amor. Porque o amor, ele é, antes de tudo, um verbo que deve ser praticado. Todos os dias, você que é esposa, precisa demonstrar o teu amor pelo teu marido. Sim, você que é marido, precisa demonstrar o teu respeito, o teu amor pela tua esposa. Não é, ai, que paciência, ai, que sacola, preciso pôr a mesa para esse fulano que vive morto de fome. Não, olha que bom. Eu tenho mais um dia a pessoa que eu amo ao meu lado, está com saúde, está dentro de casa, não importa se hoje o dia foi pesado para mim, foi pesado para ele. Olha, com todo o meu amor, eu vou pôr aqui uma mesa com o que eu tenho de melhor na minha casa e a gente vai terminar esse dia em amor, porque nós sabemos que Deus já nos ensinou que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então eu não vou dormir brigado com meu marido, eu não vou dormir brigado com a minha esposa. Se depender de mim, eu vou ser o primeiro a pedir perdão. Por mais que ele esteja errado, o que importa é essa aliança de amor. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi exatamente numa festa de casamento. O que Jesus fez transformou a crise da falta de um suprimento, falta de uma necessidade, aquilo que ia acabar com a festa. Ele transformou a água em vinho. Ele tirou o choro e trouxe a alegria. E esse milagre é exatamente aquilo que Deus faz quando a gente, através do amor, permite que Deus seja o Deus da nossa casa, permite que Deus seja o Deus da nossa família. Nós tiramos o choro, a agressividade, as ofensas, a vingança e permitimos que o amor, esse amor bíblico, mais forte que toda a morte que possa ter entrado na tua casa, transforme o choro da tua casa num lugar de alegria. Eu quero te dizer, continue firme na tua aliança. Eu quero te dizer, continue acreditando na tua família. Derrame sobre os teus filhos amor. Nos dias que você estiver cansada, vá e faça por amor, mesmo cansada. Se talvez você sinta que as pessoas não reconheçam o teu esforço, não se arrependa de ter feito nada por amor. E pode ter certeza que você vai colher cada uma das sementes de amor que você está cultivando na vida do teu marido, dos teus filhos, na tua vida. Não tem jeito, ela vai frutificar como Jesus nos ensinou, numa semente poderosa, a 30, a 60 e a 100 por 1.
Então, não faça parte dessa estatística. Não seja mais um casamento que vai terminar por causa de prioridades diferentes, por causa do tédio, porque faltou disposição, uma preguiça, que vou ficar aqui jogado no sofá, vou ficar no celular, enquanto eu estou deixando de conviver com essa bênção maravilhosa que é a bênção da família. Ame mesmo, invista mesmo, pague um preço pela sua família e crie os teus filhos para Deus. E você vai ser coroada por todo o esforço que você tem dedicado. Essa foi a minha melhor notícia do dia. Eu, Fernanda Hernandes, vou ficando por aqui. Você continua me acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @FernandaHernandesOficial e sempre aqui pela Rede Gospel de Comunicação. Para vocês eu deixo aquele beijo e fiquem na paz.